Fala pessoal, estamos chegando aqui para informar para vocês aí a novidade que a gente vai ter a partir dessa semana aqui no canal, que é a gente vai fazer um intensivo Urca, certo? Vai ficar aqui disponível para vocês aqui no canal uma playlist, certo? Com o nome Intensivo Urca, certo? Para a gente analisar aí juntos as questões de química aí dos últimos vestibulares da Urca aí, certo? Vamos começar pelo último, que aconteceu aí dia 7 de dezembro do ano passado, certo? Tá aqui já a provinha aqui para nós, beleza? Certo? Então, vamos ter nossos encontrozinhos semanais, certo? Uma ou duas vezes por semana eu vou estar postando aqui para vocês os capítulos, vamos dizer assim, desses episódios, como vocês queiram chamar, ou partes, né? Então, toda semana a gente vai ter aí alimentada essa playlistzinha da Urca, tá? Intensivão da Urca, certo? Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro. Ele deu aqui, ó, tá vendo? A prova de química da questão 31 até a 45. Ele deu um textozinho aqui, ó, falando de petróleo, certo? Deixa eu dar uma aumentada aqui para vocês. Deu um textozinho aqui falando de petróleo, certo? Tá, petróleo, tá aqui e termina aqui do outro lado, tá aqui, ó. Motivo e tal. Aí as questões, pelo menos as duas, três primeiras, são baseadas nesse texto, certo? Então, o que é que ele diz? Na questão 31, dentre as substâncias abaixo, há um composto orgânico citado no texto. Em qual dessas alternativas? Certo? Aí a gente vem aqui no texto, aqui embaixo, e observa o seguinte. Ele falou desse camaradinho aqui, ó. Álcool comercial, certo? A gente sabe que o álcool comercial, né, é o que a gente usa em casa, usa nos postos de combustíveis, que usa nas bebidas, né? É o velho etanol de guerra, certo? Em nenhum momento do texto ele falou sobre hidrocarbonetos, ele falou sobre glicose, falou sobre cetonas e tal. Então, aliás, cetona ele falou aqui, né, da acetona, né? Mas vamos dar uma olhada aqui de novo aqui nas alternativas que ele nos deu. Dentre as substâncias abaixo, qual delas é um composto orgânico citado no texto? Aí nós vamos analisar letra por letra, certo? Pergunto a vocês, esse caboquinho aqui da letra A é o butano, certo? 4 carbonos, but, só ligação simples an, hidrocarboneto O, né? É o butano. Ele falou do butano no texto? Não. Certo? Ele falou sobre a amônia no texto? Também não. Ele falou de glicose no texto? C6H12O6? Não. Muito menos do hipoclorito de sódio, certo? Então, se ele não falou de nenhuma dessas 4 outras substâncias, a única substância que ele falou aí foi do velho etanol, né? C2H5O, vulgo etanol de guerra, certo? Então, a primeira questão aí do ano passado foi letra B de bola, falou do etanol. Simples, fácil e direto, certo? Começamos já com química orgânica, né? Identificação de substâncias dentro de um texto, certo? Então, a química orgânica é uma das queridinhas, vamos dizer assim, da Urca, certo? Então, primeira, letra B de bolinha, certo? Aí vamos na segunda. A segunda, ele fala de isomeria, que é um fenômeno que ocorre quando dois ou mais compostos diferentes apresentam a mesma fórmula molecular e fórmulas estruturais diferentes. Certo? Não basta ser igual, tem que ser
diferente, né? Lembra do conceito que o tio Gilmar já passou para vocês, tá? Não basta ser igual, tem que ser diferente. Fórmula molecular é igual, fórmula estrutural é diferente. Ele até já deu aqui, né, no enunciado, a definição de isomeria. Aí ele diz: qual dos compostos abaixo apresenta um isômero mencionado no texto? Então, bora lá. Ele fala de quem mais aqui no texto? Vamos dar uma olhadinha aqui. Certo? Ele fala do carvão, que o carvão é só carbono, certo? O carbono não tem isômero, que é ele sozinho. Vamos ver quem é que ele fala mais. Bioaceleradores, as substâncias aceleram. Fala de novo no carvão, né? Conversão do carvão é feita a partir da mistura dosada. Opa, tá aqui, ó. Acetona, álcool comercial, certo? Carvão não tem isômero. O álcool pode ter e a acetona pode ter, certo? Então, ele fala desses três, só que o carvão não pode ter isômeros, porque é só carbono. Então, vamos olhar para a acetona ou para o álcool. Qual dos dois vai ter um isômero aqui? Bora lá. O etanol é a própria substância, certo? Que ele falou. Ele quer saber qual que tem um isômero mencionado no texto, certo? Ele fala da acetona. A acetona, quem é? É essa garotinha aqui, ó. Tem 3 carbonos e tem uma dupla com o oxigênio, certo? Então, é a nossa boa e velha, completar aqui a bichinha, né? A nossa boa e velha propanona, certo? Então, a propanona, que é essa garotinha aqui, né? C3H6O. Vamos ver se ela tem um isômero aí? Bora. Então, a fórmula da propanona que está aí para vocês é C3H6O. Então, eu vou tirar e colocar só aqui, ó. C3H6O. Certo? Aí a gente vai dar uma olhada nesses carinhas aqui, se tem algum isômero para ela, por exemplo. O etanol não é isômero dela, porque o etanol só tem 2 carbonos, a propanona tem 3. O propanal pode ser? Pode, porque prop também tem 3, né? Então pode ser, vamos já olhar para ele. Ácido etanóico, et, de novo, sem 2 carbonos, então não pode ser isômero da propanona. Butanona, but tem 4 carbonos, a gente está procurando alguém que tem 3 para poder ser talvez um isômero da propanona. E o octano tem 8 carbonos, então também está fora. Quem é o único que pode ser isômero da propanona? O propanal. Mas vamos confirmar se é ele mesmo, certo? Se ele tem essa fórmula C3H6O, certo? Então vamos lá. Quem é o propanal? Tem um carbono simples, outro carbono simples, outro carbono. E o propanal, por terminar em al, ele é um aldeído. Então o aldeído, característica dele, ele tem na ponta uma dupla O e uma ligação com o hidrogênio, certo? E a gente completa aqui as valências do carbono. Pronto. Agora vamos ver a fórmula molecular do bichinho. Ele tem C3H1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Então é C3H6O, assim como a propanona é. Então o propanal, que é o que temos aqui na letra B,
certo? Ele é um isômero de um dos compostos mencionados no texto, que é a propanona, vulga acetona, certo? Então tá ela aqui, ó, a acetona, certo? A acetona, vulga propanona, certo? Ela é isômera, ela é isômero do propanal, porque ambos têm a mesma fórmula molecular, mas as estruturas são diferentes. A propanona é uma acetona, o propanal é um aldeído. Beleza? Certo? Então, mais uma questãozinha aí de química orgânica. Vocês verem como a URCA adora questões de química orgânica. Beleza? E vamos para 33, bora lá. O que é que ela diz? Bora lá. O cimento asfáltico do petróleo, CAP, é um ligante termoviscoplástico, sendo impermeável à água e pouco reativo. Em relação a esse conteúdo, é verídico afirmar que... Certo? Vamos lá. São hidrossolúveis. Se ele está dizendo aqui no próprio enunciado que o negócio é impermeável à água, então ele não pode ser água solúvel, ele não pode ser solúvel em água se é impermeável, certo? Então, né, totalmente o oposto aí, né? Se ele é impermeável à água, ele não é hidrossolúvel, certo? Possui ligações de hidrogênio. Que são essas ligações de hidrogênio? É o hidrogênio ligado a algum desses caras, ó. Flúor, oxigênio, nitrogênio, o velho FON, certo? A velha buzina, o velho FON, certo? Nos hidrocarbonetos, no petróleo. Então, como o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, e os hidrocarbonetos é só carbono e hidrogênio, ou seja, o hidrogênio não está ligado a nenhum desses camaradas aí. Nem o flúor, nem o oxigênio, nem o nitrogênio, certo? Então a letra B também está fora. Ele não possui ligações de hidrogênio. São polares, pelo contrário. Se eles são impermeáveis à água, eles não se misturam com a água, e a água é uma substância polar, geralmente eles são apolares, certo? Então, para ser impermeável à água, a substância tem que ser apolar. Porque se for polar, ele vai ser permeável à água, ele vai se misturar com a água, certo? Então, eles são geralmente apolares, por isso que a C está errada. A letra D. São obtidos pelo processo de sublimação do petróleo. Não é sublimação, é o processo de destilação fracionada de todos os elementos do petróleo, certo? Que formam o petróleo, certo? Então, os hidrocarbonetos, ou todos os derivados do petróleo em si, eles não são obtidos pelo processo de sublimação, e sim de destilação fracionada ou craqueamento do petróleo, certo? Então, a letra D não pode ser por conta disso. Então, só sobrou para a gente a letra E. E o que é que está dizendo nela? Misturas complexas de hidrocarbonetos de elevada massa molecular. Então, o petróleo é o quê? É uma mistura complexa de hidrocarbonetos com elevada massa molecular, certo? São hidrocarbonetos de cadeia grande, né? De média para grande, certo? Então, questão 33, letra E de escolinha, beleza? Então, mais uma de química orgânica, certo? Então, a gente ainda não saiu de química orgânica. E a 34 também vai ser de orgânica, ó. Pense no barril de petróleo como uma cesta cheia de peças de um quebra-cabeça. Ou seja, essa questão 34 segue naquela de orgânica, certo? Mas essa aqui está querendo imitar o Enem.
Por quê? Ó, dá uma olhada do tamanho da criança. Tudo começa e tal. O que vai importar realmente pra gente é daqui de diesel, óleo diesel pra frente. Certo? Tudo começa com a separação física das peças do quebra-cabeça dentre os do quebra-cabeça. Era para ter um pontinho aqui. Dentre os processos abaixo, qual é o mais utilizado? Qual é o utilizado nas refinarias para separar os componentes do petróleo? Pô, na questão anterior a gente falou. Qual é o processo? Qual é o processo? Qual é? Destilação. Isso é o que a gente tem aqui na letra D de Deus, certo? Então, para separar os componentes do petróleo, a gente usa o processo de destilação e destilação fracionada, certo? Então, mais um aí com os componentes do petróleo, ou seja, química orgânica, né? Já temos 4 aí de química orgânica. Tá vendo como orgânica é importante tanto para o Enem quanto para a URCA? Metade praticamente das questões do Enem, embora aqui não seja, né, para a gente falar de Enem, é uma playlist URCA, né, intensivo URCA, mas não custa nada ressaltar e relembrar que no Enem quase metade da prova de química é de conteúdos relacionados à química orgânica. Aqui na URCA também não é diferente. Vocês viram que as 4 primeiras aí foi de química orgânica, né? Foram questões de química orgânica, certo? Então, vamos dar um gás, vamos dar uma focada aí nas questões de química orgânica e nos conteúdos de química orgânica para a gente não ter problema na URCA, beleza? Então, questão agora número 35, para a gente encerrar esse primeiro capítulo, esse primeiro episódio, né? E vamos lá, tá falando do benzeno e tal. Fala que o benzeno é tóxico, né? Líquido, inflamável, incolor e tal, das características do benzeno e tal, né? Também é cancerígeno, várias informações aí que ele dá sobre o benzeno. Devido a isso, é utilizado com mais frequência os seus derivados, né? Seus derivados. Por conta disso, né? Por eles serem menos agressivos. Por conta disso, nós temos aqui um exemplo de síntese do benzeno, certo? E ele pergunta qual afirmação aí é correta. Então vamos dar uma olhada de uma por uma. A letra A, por que seria ela ou não? Então vamos ver se ela está correta. A equação representa um processo de preparação do anidrido acético com o aumento de cadeia... Pera aí. Para ser um anidrido, esse caboclo aqui que está somando com o benzeno, reagindo com ele, teria que ter vindo de um ácido carboxílico, certo? Aqui a gente não tem nenhuma característica de ácido nesse compostozinho aqui que está sendo adicionado. Esse camarada aqui, ó, não tem nenhuma característica nem de ácido, muito menos de anidrido. Porque o anidrido é a junção justamente de 2 ácidos carboxílicos. Então, se esse cara que está sendo adicionado aí, reagindo com o benzeno, não tem característica nem de ácido nem de anidrido, então a letra A está fora, certo? Lembrando que para ser ácido tem que ter a carboxila, né? C-O-OH, certo? Tem que ter a carboxila, né? Como não tem, então, ou seja, tem que ter oxigênio. E esse cara aqui não tem, né? Se não tem, então já está fora daí, certo? Letra A está fora. Vamos dar uma olhada aqui na letra B. O composto X, que é o formado, né, ó, no produto aí, é um hidrocarboneto aromático. Pô, se tu tá fazendo uma síntese aqui, certo? Vai substituir alguma coisa do benzeno por essa estrutura. O que é que vai acontecer? O benzeno tem os 6 hidrogênios aqui, ó, certo? Então o que é que vai acontecer? Um desses hidrogênios, ó, vamos botar aqui esse Hzinho aqui, ó, opa,
ajeitar ele aqui para vocês. Esse Hzinho aqui, ó, por exemplo, ele vai se juntar com esse, ó, certo? Aqui, ó, e vai formar aqui no produto uma moléculazinha de H2, certo? E o restante da estrutura, eu vou colocar ela aqui de verde, né? Dá uma diminuída aqui na espessura. Já está pequeno. Esse restinho aqui, ó, que eu estou circulando aqui de verde, vai ter essa valênciazinha aqui livre para se ligar aonde esse hidrogênio aqui saiu, certo? Ou seja, esse compostozinho X aqui, ele vai continuar sendo um aromático, não vai? Um hidrocarboneto aromático? Vai. Ou pelo hidrogênio, né? Se o hidrogênio for substituído aí, ele não seria um hidrocarboneto aromático, mas ele seria um haleto aromático, certo? Por causa do cloro. Mas temos outra possibilidade aí, que é, em vez desse hidrogêniozinho aqui sair, esse cloro aqui, ó, se juntar com esse hidrogênio e formar aqui no produto além do X, né, um HCl, certo? E essa valênciazinha aqui iria se ligar aonde o hidrogênio saiu. Aí sim a gente teria o composto X como continuando sendo um hidrocarboneto aromático, certo? Então eu posso substituir, né, ou esse hidrogênio ou esse cloro. Se eu substituir esse hidrogêniozinho aqui, ó, ele seria um haleto aromático, o X, certo? Esse Xzinho. Ou se eu substituir esse cloro, certo? Ele seria um hidrocarboneto aromático. Então já achamos a resposta aí, letra B de bolinha. Beleza?